Olá você, tudo bem? Aqui Grace Braga. Hoje eu trouxe para você um estudo sobre a lei da atração do Dr. Raymond Holliwell, traduzido por Marcos Trombetta. Capítulo 1. Compreendendo a lei. O Senhor Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo antes que isso tivesse na terra, e cada erva do campo antes que elas crescessem. Gênesis 2, 4 e 5. A mais importante das perguntas a serem respondidas hoje, a respeito do poder do pensamento, seria: se o homem tem a capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida, ele pode ser o que quiser, ou é apenas uma pequena gota no oceano da vida? Milhões de pessoas são afetadas pelo desemprego, pela pobreza e passam necessidades. Será que elas podem se ajudar? Temos hoje milhões de lares com seus casamentos arruinados. Será que é possível para o homem corrigir isso? Milhões se queixam de doenças e desordens de incontáveis formas. Tudo isso dá forças à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Essas crenças nos mantêm em uma posição de escravos ao invés de mestres no controle do nosso próprio destino. Uma crença fatalista é contagiosa, e quando uma pessoa se deixa influenciar, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder que existe dentro dela, essa pessoa é derrotada muito antes da corrida sequer começar. Basta olharmos para a história da raça humana para encontrar uma longa lista de evidências do homem sendo capaz de superar as suas circunstâncias e vencer seus problemas. Dados históricos mostram que o homem é responsável por ser quem ele é. Ele também tem o poder de controlar as suas circunstâncias e, usando esse poder, ele é capaz de criar novas circunstâncias muito mais favoráveis à sua escala, rumo à vida que pretende. Infelizmente, existem alguns que preferem acreditar em karma, hereditariedade, meio ambiente ou tantas outras numerosas causas exteriores. Essas são as causas que eles acreditam ser responsáveis por suas falhas na vida. Eles acreditam em limitações naturais da vida. Eles vivem com a convicção de que, assim como somos hoje, devemos permanecer para sempre. Eles têm absoluta certeza de que o que é para ser, será. Ao contrário, estudos realizados através de pesquisas sobre os mistérios da vida humana nos revelam um mundo poderoso de capacidades, possibilidades e promessas. Sabe-se hoje que a mente humana é a responsável por tudo o que acontece na vida do homem e que as circunstâncias na vida de cada indivíduo são responsáveis das ações realizadas por cada um. E que todas as ações realizadas por cada pessoa estão diretamente ligadas às ideias que essa pessoa tem na sua mente. Já foi provado que nós jamais tomamos uma única atitude sem antes termos formado uma imagem e criado um pequeno plano de ação em nossa mente. Esses planos e ideias são poderosos e potentes. Eles são as causas do que for que nos aconteça, seja bom, ruim ou indiferente. Cada ideia na mente do homem é uma poderosa fonte de energia. Precisamos aprender a controlar e aplicar construtivamente nossas mentes. Precisamos aprender e usar corretamente todas essas faculdades e todo esse poder escondido. Essa é a chave para o sucesso na vida. Ao mundo maravilhoso que existe dentro de cada homem, e a revelação desse maravilhoso mundo permite ao homem fazer, ter e conquistar qualquer coisa que ele queira, desde que estejam dentro dos limites estabelecidos pela natureza. William Shakespeare reconheceu esse poder ao escrever a frase: "Você é o mestre de suas circunstâncias. Use seu poder para a iniciativa e sua genialidade e seja o mestre. O destino está em suas mãos. Determine-o." Se cada ser humano tem o poder e o privilégio de determinar o seu próprio futuro, o que é esse poder? Como nós podemos reconhecê-los? Se todas as circunstâncias são responsáveis das nossas ações, e todas as nossas ações são fruto das nossas ideias, então nossas ideias é o que são os responsáveis pelas circunstâncias em nossas vidas. E o que é uma ideia? Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. E o que é um pensamento? Um pensamento é uma imagem na mente do homem. Para cada invenção ou conquista, primeiro se fez necessário que existisse uma imagem na mente de alguém. Desde o começo, esse sempre foi o caminho da criação. Nós lemos no primeiro capítulo da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, teve uma ideia de como tudo seria. Ele viu primeiro a imagem de tudo o que ele criaria antes que fosse criado. Existia uma imagem definida na mente do Criador, antes que ela se tornasse uma realidade no mundo exterior que ele criaria e ao qual daria vida. O Senhor Deus fez a terra e os céus e cada planta dos campos antes que isso tivesse na terra.
e cada erva dos campos antes que isso crescesse. Todo arquiteto ou construtor segue o mesmo plano, quer que ele esteja planejando ou construindo uma casa, uma ponte, uma instituição ou sua própria vida. Todo homem é seu próprio design e construtor, assim como o Criador, ele cria sua própria criação dentro dele mesmo antes que ela se manifeste no mundo exterior. Todo medo de doenças, da pobreza e da velhice são impressões, ideias e imagens mentais. Muito antes delas se tornarem penosas realidades, toda ideia e imagem mental precisa produzir uma réplica baseada em si mesma, seja ela boa ou ruim. A lei determina isso. A lei não questiona e nem contesta o tipo de imagem que nós damos a ela. Ela apenas sabe que precisa pegar o que é oferecido ou plantado e depois fazer com que isso seja materializado em uma forma visível. Tanto uma fotografia mental como uma fotografia mecânica reproduzem exatamente o que for fotografado. Uma pessoa pequena jamais aparenta ser grande em uma foto, assim como uma linda flor branca nunca aparecerá como vermelha na foto. Dessa mesma forma, jamais uma ideia negativa na mente produzirá um resultado positivo no mundo exterior. Se as ideias são negativas, elas produzirão sem questionamento resultados negativos. Sempre que mantemos uma ideia ou uma imagem na mente, seja consciente ou inconscientemente, estamos exercendo o poder de produzi-las no mundo exterior. Esse processo criativo continua dia e noite até a ideia ser criada. Este processo criativo foi citado em Provérbios. Diz assim: conforme o homem é seu coração, assim ele é. Essa afirmação é ensinada há séculos e mais séculos, porém, é grande o número de homens e de mulheres que recusam aceitar de tudo o que conseguem na vida resultado de suas próprias atividades mentais. Para a grande maioria, é mais fácil culpar alguém ou alguma coisa. Geralmente, Deus recebe a grande maioria da culpa pelo que acontece na vida das pessoas. Existem aquelas que dizem que as coisas acontecerão quando Deus quiser, ou se Deus quiser. Essas são, sem dúvida, algumas dos piores e mais errôneos pensamentos da história da humanidade. A grande maioria dessas pessoas se preparam para conseguir o céu em um futuro incerto, quando na realidade o céu é uma condição e um estado mental que pode ser vivido tanto agora como sempre. Na verdade, a menos que ela seja vivida agora, jamais poderá ser vivida em futuro algum. Em um certo momento na vida, o homem terá que somar forças com essa lei criativa, Deus. Não existe outra alternativa, todos são dominados pela lei, quer eles aceitem ou não. Geralmente, Deus é culpado quando o homem ora e suas preces não são atendidas. A falta é unicamente do homem se suas preces não são atendidas. Deus, ou a lei, está sempre pronto para responder a qualquer que seja a prece e ele não tem como não responder quando ela é feita de acordo com a lei. Assim que o homem consegue se dar conta de como a lei ou Deus trabalha, ele conseguirá ver atendidas sem uma única falha todas as suas preces. Não tem como isso não acontecer. Existe uma maneira científica de se pensar sobre todas as coisas, uma maneira verdadeira e certa que previne as desnecessárias perdas de energia mental e produz o resultado desejado em todas as ocasiões. Como já foi dito, todas as coisas, eventos, experiências e condições na vida são resultados. Todos os resultados, no entanto, irão variar de acordo com o grau de conhecimento possuído na medida da atividade mental. Os resultados e a sua qualidade obtidos por alguém que pensam sobre ser bons, maus ou indiferentes, assim como podem ser obtidos de forma consciente ou, ao contrário, por falta de consciência, é absolutamente essencial dar uma direção inteligente ao processo criativo da mente para obter maiores e melhores resultados em nossas vidas. Na verdade, é extremamente importante e nossa obrigação nos dedicarmos a entender a mente e como ela funciona e aprender como cultivar e desenvolver esses processos de pensar que nos dará a condição de mestres sobre as nossas próprias vidas. Pensar é um processo eterno, é um processo criativo de vida que está sempre acontecendo. Nós estamos sempre envolvidos nesse processo e produzindo resultados de todas as formas, em todos os momentos de nossas vidas. Nós não somos capazes de parar de pensar, porém, somos capazes de escolher os resultados que queremos obter em nossas vidas através de nossa habilidade de podermos controlar no que queremos pensar. Como você poderá fazer isso será explicado no decorrer deste livro. Meu principal objetivo será fazer com que você pense por si mesmo para que passe a cultivar seu próprio poder de criar a sua realidade e que possa descobrir o verdadeiro caminho para o desenvolvimento pessoal e a verdadeira cultura.
Um fato de não devemos nos cansar de repetir é que quando nós mudamos nossa forma de pensar para uma melhor, automaticamente mudamos nossas vidas para melhor. A psicologia moderna já provou várias e várias vezes que, para que uma mudança de vida ocorra, é preciso que ocorra primeiro uma mudança na forma de pensar. Você precisa aprender a viver a vida de acordo com a lei ou com Deus, pois Deus é a lei. Deus criou tudo em perfeita harmonia e para que tudo se mantivesse em harmonia, Ele criou as leis do universo. Deus é a lei e é assim que aprender a trabalhar de acordo com Ele, você será capaz de escrever o seu próprio destino. Trabalhar de acordo com a lei, quando nós entendemos como isso funciona, passa a ser tão simples como apertar o botão para ligar a eletricidade. Hoje ouvimos muito falar sobre o poder da cooperação no trabalho e nos esportes, e ouvimos também que ninguém chega ao sucesso sozinho. Nós sabemos que ninguém ganha um jogo sozinho, assim também é no jogo da vida. Nós precisamos aprender a jogar unidos com a lei. Quando nós cooperamos com ela, ela coopera conosco. É simples assim. Mas é importante que você saiba que não existe atalhos na vida. Também é importante que todo aquele que busca alguém ou alguma coisa para culpar suas falhas e derrotas na vida, jamais irá encontrar uma vida de satisfação dessa forma. Essa pessoa irá apenas encontrar uma existência e, nos melhores dos casos, será uma vida de variações e instabilidades. Uma vida cheia de satisfação e graças não acontece por acaso para um pequeno grupo de escolhidos. A vida é uma coisa que precisa ser criada. É uma coisa que precisa planejar, desenhar mentalmente e pensar sobre os detalhes com carinho. Se você busca amor, fortuna, felicidade e sucesso, precisa entender que isso não é uma coisa que você irá simplesmente encontrar por aí, comprar ou pedir emprestado a alguém. Ninguém pode lhe dar isso. Você precisa criar isso dentro de você. Seus desejos e ideias são semelhantes às sementes que você põe no solo, porém, essas são plantadas no solo da mente. Depois de plantar a semente de um pensamento, você precisa cultivá-la, cuidar dela, regar, cuidar das ervas daninhas, até chegar o dia da colheita. Aí então você irá colher tudo o que você plantou e irá colher abundantemente, pois cada semente produzirá centenas mais. Assim como na lavoura, aquele que tiver o solo mais limpo e mais fértil conseguirá os melhores resultados. Nós devemos perceber que temos a capacidade de pensar em nossos pensamentos, criarmos desejos de ideias. Nós temos o equipamento e esse equipamento compreende as ideias e sementes de pensamentos que nós plantamos no solo da nossa mente. Nós somos dotados do poder universal. Tudo o que nós desejarmos ter e ser é nosso para pedirmos. Assim que aplicarmos corretamente a lei da vida, a lei da mente. Como dizia frequentemente o Dr. Murray, nós somos de acordo com o nosso sistema de ideias. Capítulo 2. A lei do pensamento. Para a grande maioria das pessoas, a vida é um enigma, um profundo mistério, um profundo e incompreensível problema, ou pelo menos aparenta ser. Mas ela é muito simples, se possuímos a chave. Mistério é apenas outro nome para ignorância. Todas as coisas são misteriosas quando elas não são compreendidas, mas quando nós compreendemos a vida, ela não mais aparenta ser misteriosa. O homem é um ser progressivo, uma criatura em constante crescimento diante da qual apresenta-se um oceano ilimitado de progresso, o qual só poderá ser navegado e conquistado através do desenvolvimento e da cultura do seu poder inerente. O processo de cada indivíduo é expressivamente determinado por seu padrão mental dominante. Isso porque a mente é o fator básico, o poder que domina a vida do homem. Toda a atenção deveria ser dada ao padrão mental do indivíduo, pois ele irá regular as ações e direções que serão impregnadas. Todas as suas forças, faculdades e poder, a soma total da qual irá inevitavelmente determinar muitas experiências e o próprio destino pessoal. O padrão mental é feito de várias atitudes mentais, as quais o indivíduo adota em relação às coisas, eventos e à vida em geral. Se suas atitudes são amplas na mente, otimistas no tom e em verdade com a vida, seu padrão mental predominante irá corresponder e exibir uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças através da personalidade da mente, consciente de uma forma ou de outra, através de atividades diárias, mentais ou físicas, são imensamente controladas pela mente consciente, então é óbvio que o padrão mental irá determinar a direção na qual o poder de cada indivíduo irá proceder. Se seu corrente padrão mental
é para cima, isso é desejoso, harmonioso e positivo, todas as suas forças serão direcionadas em um canal positivo. Mas, se sua corrente padrão mental é para baixo, ou seja, discordante e negativo, então praticamente todas as suas forças serão mal direcionadas. É evidente, no entanto, que todos os fatores os quais regulam a vida e experiências no homem não recebem qualquer outra influência maior do que seu próprio padrão mental. Atitudes mentais são o resultado de ideias e essas têm suas origens em pontos de vista, sendo assim, buscando a verdade pontos de vista naturais. O indivíduo pode garantir melhores e superiores ideias e essas, em retorno, irão determinar o seu padrão mental predominante. Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que nós vemos. As evidências dos sentidos são os únicos fatos que alguns aceitam, mas tem de se percebido cada vez mais que é o que nós acreditamos que irá determinar o que iremos ver. Em outras palavras, acreditar é ver. Muito mais derrotas e falhas são devidas à cegueira mental do que os desvios de moral. Se o indivíduo vive unicamente por seus sentidos físicos, seu mundo será muito pequeno. É dito que o mundo de um inseto é tão grande quanto a folhagem que ele vive. Muitas vezes, ele nem chega a viver tempo suficiente para consumir toda a sua folha. Em relação ao homem, se ele vive de acordo com seus sentimentos, o mais amplo senso que ele poderá ter será de acordo com os sinais dos mesmos. Sendo assim, nosso mundo só poderá se estender até onde nós formos capazes de vermos. Se nós acreditarmos no testemunho de nossos olhos, nós poderemos aceitar condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você olhar para um trilho de trem, você irá observar que ao longe os dois trilhos se convertem em um único ponto. Isso não é verdade? Alguma vez você já parou em um porto e ficou olhando um navio lentamente afundando nas águas do mar enquanto ele está se afastando? Aquele navio não está afundando, nossos olhos nos enganam. Quando você estiver assustado diante de um obstáculo ou problema, lembre-se que isso pode muito bem ser uma pura ilusão de seus sentidos, que pode não ser verdade alguma de acordo com a lei. Você sabia que você nem ao menos vê com os seus olhos? Seus olhos são como se fosse um par de janelas. Na parte de trás da janela existe um refletor e esse refletor, em retorno, forma uma imagem do que você vê e envia uma onda elétrica. Essa onda elétrica segue por finos fios chamados de nervos. Essa imagem chega até o cérebro e ela é relacionada com as imagens armazenadas no centro da memória. Se a imagem é uma imagem comum, já presente no reservatório de imagem, essa imagem é aceita imediatamente. Mas se estamos olhando para uma nova imagem, um novo cenário, nossa memória não conhece isso e então nós precisamos ver a mesma imagem de novo e de novo, muitas vezes até que ele fique armazenada. Sendo assim, nós não vemos com os nossos olhos, nós enxergamos com nossa mente. Pensamento é um elemento sutil, embora seja invisível aos sentidos físicos. Ele é uma força ou substância tão real como a eletricidade, a luz, o calor, a água ou mesmo uma rocha. Nós estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos, pelo qual nossos pensamentos passam feito uma corrente elétrica ou pequenas partículas de luz ou ainda ondas musicais. Você pode disparar seus pensamentos de um polo a outro completamente ao redor da Terra, muitas vezes em menos de um simples segundo. Cientistas nos afirmam que os pensamentos possuem a velocidade da luz. Eles afirmam que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 milhas por segundo. Nossos pensamentos viajam a velocidade de 930 vezes mais rápido do que o som de nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo conhecido até hoje é tão grande e tão rápido. É um fato provado cientificamente que nossa mente é uma bateria de força maior do que qualquer elemento até hoje conhecido. Isso é um poder ilimitado, seu poder de pensar é inexaurível. No entanto, não existe em 1.000 que esteja plenamente consciente das possibilidades de seus pensamentos. Nós somos ainda meros bebês aprendendo sobre isso. Conforme crescermos e em compreensão ao uso correto de nossos pensamentos, seremos capazes de banirmos nossas enfermidades e de espalhar o bem de todas as forças que nós desejarmos. É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida. Sempre que alguém é capaz de pensar, ele gera um poder que viaja para lá e para cá. E esse poder emana uma radiação a qual se torna individual, exatamente como ele determina. Nossos pensamentos afetam nosso bem-estar e muitas vezes afetam a outras pessoas também. O tipo de pensamentos que nós registramos em nossa memória ou
que habitualmente costumamos pensar irão atrair para nós coisas da mesma natureza. Se pegamos o pensamento de sucesso e o mantemos na mente, os elementos desse pensamento serão atraídos, pois semelhante atrai semelhante. Nós estaremos mentalmente sugando as correntes universais do pensamento de sucesso e essas correntes de pensamentos estão totalmente ao nosso redor. Nós iremos fisicamente contatar quem pensa na mesma linha do pensamento e mais cedo ou mais tarde essa mente aparecerá em nossas vidas. É por isso que pessoas com uma mente voltada para o sucesso ajudam o sucesso a vir até elas. Essa é a forma pela qual uma vida de sucesso é encontrada. A lei da mente está em perpétua operação e opera em ambos os sentidos. Pessoas que mantêm pensamentos de falha ou pobreza irão gravitar em direção de tais condições, elas se retornam a seus pensamentos. Irão atrair para suas vidas pessoas que aceitam a derrota e a pobreza. Por outro lado, nós podemos pensar em condições positivas, em sucesso e em plenitude, e da mesma forma, desfrutarmos de completude e plenitude. O que quer que seja que a mente mantenha esses pensamentos, irá se manifestar em seu mundo exterior. Que devemos lidar com duas forças, ou seja, para atrair o bom, nós devemos nos afastar do mal. Mas isso não é a verdade. Por isso, se nós estamos com frio, nós não lidamos com frio e com o calor, para conseguirmos nos aquecer. Nós construímos um fogo e conforme ficamos ao redor do fogo, nós desfrutaremos do calor que é emitido por ele e assim nós aquecemos. Conforme nos concentramos em nos aquecer e buscamos forma para isso, o frio desaparece, pois o frio é, na verdade, a ausência de calor. Para nos aquecermos, nós damos toda a atenção em nossos pensamentos para aquelas coisas que criam calor. Nós ignoramos o frio e pensamos sobre o calor, conseguindo assim o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas, elas são meramente dois lados de uma mesma coisa. Elas são apenas um poder, corretamente ou erroneamente usados. Nós não podemos pensar sobre plenitude e depois nos preocuparmos com condições desfavoráveis que pode aparentemente ser real. Nós pensamos sobre plenitude e conforme pensamos nisso, a falta que é o oposto será absorvida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção àquilo que desejamos para que nosso desejo seja atendido. Essa metodologia não consiste em manipularmos dois poderes, nada de lidar com o bem ou com o mal, certo ou errado, prosperidade ou pobreza. Mas, conforme seguirmos a lei do bom e nos mantivermos relacionados com aquilo que é bom, nós certamente encontraremos com tudo aquilo que é bom. As forças da mente estão sempre criando, assim como o solo fértil. A natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a semente de uma flor. Ela produz as causas que geram o crescimento de duas sementes da mesma forma. A mesma energia que é usada em amplas é assim que opera a mente. A mente cria tanto o que é bom quanto o que é mal. Suas ideias determinam qual deles é que é para ser criado. Um fazendeiro que vivia em Nebraska e que havia vindo de uma pequena fazenda da Pensilvânia, alguns anos antes que conseguiria se adaptar-se para usar o empacotador, uma máquina de tritura e embala os grãos, ele estava acostumado à moda antiga, moendo com as mãos e amarrando as sacas com as mãos. Repetidamente ele dizia para seus amigos: "Aquele moedor ainda me pega." Ele ficava preocupado cada vez que ele ocupava o seu assento na máquina. Um dia, enquanto eu estava lá, seus cavalos dispararam com ele e ele foi arremessado sobre a esteira dentro da máquina. Assim como Jacó, seu maior medo veio visitá-lo. Levou apenas alguns anos para que fosse trazido para a realidade o grande medo que inconscientemente ele envolvia-se e aceitava. Nossos medos podem fazer tanto para nós que devemos ter muito cuidado com as coisas que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando uma epidemia de gripe se espalhava por todo o país e muitos estavam morrendo com essa praga, o jornal publicou um artigo muito interessante. Em letras em negrito bem destacado lia-se: "Não tenha medo da gripe." Era a chamada de um artigo escrito por um doutor local, o qual explicava que o medo era o grande inimigo da humanidade e que ele tinha a tendência de quebrar a resistência mental da pessoa e fazer dela mais suscetível às doenças.
O mundo tem percebido cada vez mais que jamais devemos manter em nossa mente pensamentos de medo, a menos que queremos que isso venha até nós. Seja o que for que mantivermos em nossa mente, crescerá. Por que você acha que jardineiro preocupa-se tanto em trabalhar diligentemente em seu jardim para eliminar todas as ervas daninhas todas as semanas? Porque ele sabe que, se ele não limpar as ervas daninhas, elas irão tornarem-se mais fortes e resistentes e irão sufocar sua plantação. Se alguma condição nos está prejudicando, talvez uma erva daninha que precisa ser arrancada, é importante sabermos que as atuais condições são um efeito do que nós vemos, não é a verdadeira causa de nós vermos. Mergulhe profundamente em seu celeiro mental e encontre o que é sua causa. Se porventura não formos capazes de identificarmos isso, existem outros que são. Depois arranque fora essa erva daninha, substitua por um tipo adequado de pensamento. Ou seja, se for medo, substitua por pensamentos de coragem. Se são pensamentos de doença, substitua por pensamentos de saúde. Se é um pensamento limitante, substitua-o por um pensamento de plenitude. Nossos problemas serão forçados a sair assim que mudamos ou trocarmos nossas tendências de pensamento. Dessa forma, conforme mudamos nossos pensamentos, que são ervas daninhas, eles irão morrer naturalmente, pois esse tipo de erva daninha morre devido à falta de cultivo. Enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam ser reais para nós, nós entraremos dando nossa energia para elas. Nós estaremos nutrindo-as, estaremos as alimentando, nós estaremos mantendo-as vivas, estaremos pondo nossa fé nessas coisas, quer nós gostemos ou não. Isso naturalmente deverá crescer, pois a lei do crescimento sempre trabalha para produzir qualquer semente que nós plantemos. Em meus tempos de escola, eu me lembro que muitos de nós éramos levados a uma festa de trotes. Isso era puramente um fraternal acolhimento. Então nós deveríamos ser inicializados e batizados. Quando eles viessem em direção de meu colega, eles o disseram para tirar sua camiseta. Ele foi vedado e eles disseram a ele que ele seria marcado com as iniciais da ordem. Eles o marcaram com cera quente de vela acesa. Bem, você sabe que aquela cera que pinga de uma vela acesa não queima. Ao menos nunca me queimou. Mas meu colega estava tão aflito e nervoso que pensou que eles estavam realmente marcando suas costas com um pedaço de ferro fervente. Depois que voltamos para o nosso quarto no dormitório, eu vi em suas costas uma letra perfeita, como se isso tivesse sido queimado com um aço quente. O homem pode impregnar seus pensamentos sobre a substância amorfa e causar a criação da coisa a qual ele está pensando. Meu colega acreditou que ele seria queimado e pensou nisso tão intensamente que aquela marca ficou em sua carne por 2 dias. O homem está constantemente pensando, ele pode mudar os seus pensamentos, mas ele não pode parar de pensar. Esse poder pensante flui deles e através dele, assim como o ar que respiramos. O grande problema do homem, no entanto, é direcionar o seu pensamento em seu construtivo canal de expressão. É um fato científico de que nenhum poder age sem produzir algum tipo de efeito, e que através do simplesmente pensar nós podemos continuamente produzir efeitos. Esses efeitos são registrados e gravados em nossa vida diária. Quando nossos pensamentos são sem objetivos e imperfeitos, nós criamos para nós mesmos sofrimento e confusão. Isso é energia mal direcionada. Talvez energia elétrica, quando é mal direcionada e descontrolada, produz os relâmpagos, um dos mais destrutivos agentes da natureza. Agora, naquele mesmo poder do raio, pode ser dominado para tornar-se o mais obediente e prestativo servente para o bem. A primeira questão em nosso autodesenvolvimento é: nós estamos controlando nossos pensamentos ou nossos pensamentos estão nos controlando? Estamos usando nossos pensamentos para ganharmos ou nossos pensamentos estão nos usando para uma perda contínua? Jesus disse: busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas virão por acréscimo. O céu é um estado mental. Sendo assim, o céu é um estado ordenado, disciplinado e construtivo de pensamento. Para ganhar todas as coisas, nós precisamos primeiro ganhar um estado mental disciplinado, ordenado e construtivo. Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite dominante? Você é emocional?
Você exala seus sentimentos através da impaciência, temperamento, malícia, ódio, arrogância, inveja, preconceitos, mentiras, desonestidade e coisas dessa forma. Todas essas negações nomeadas, se controlarem seus pensamentos, irão impedir o que é bom de vir até você. Qualquer coisa nessa vida que nos domine faz de nós servente de sua ditadura. Todas as nossas fraquezas, nossas faltas são devidas a algum tipo de influência que nos segue e nos mantém distantes do que naturalmente nos deveríamos receber se tivéssemos a mente livre para recebê-las. O homem, sendo uma criatura da natureza, é dotado do poder para superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é infalível em sua operação. Quando usado propriamente, qualquer um pode dominar qualquer processo. A natureza não encontra nenhum problema que ela não possa resolver. Ela não tem nenhum problema que ela não possa remover. Todos os seus movimentos são governados pela lei da ordem e disciplina. O homem pode dizer e fazer o mesmo se ele imitar os padrões da natureza. Mas primeiro perceba, a natureza não aceita desculpas. Não existe si ou mais. Sua força opera sob a lei. Se uma pedra é atirada ao ar, ela voltará ao solo novamente. A lei providencia isso. Os pensamentos em nossas mentes são governados por uma lei com a mesma exatidão. A mente é o recurso e a causa das condições em nossas vidas. Por isso, é aqui que nós começamos a ajustar e a disciplinar nossos pensamentos com o objetivo de estabilizarmos nosso caso. O fato de que todos os nossos problemas são mentais é mais uma razão pelo qual nós precisamos aprender a controlar nossos pensamentos para determinarmos nossas vidas. Mas são mesmo nossos problemas mentais? Vamos ver. Se nós desejarmos a riqueza, nós percebemos que não é a um lugar nem um meio ambiente. Se assim fosse, todas as pessoas em uma cidade deveriam ser ricas. E as pessoas de outra cidade deveriam ser todas pobres. Riqueza não é resultado de poupar ou de ser mesquinho. Muitas pessoas mesquinhas são pobres, muitos gastadores são ricos. Riqueza não é devida a um determinado tipo de negócio, pois homens no mesmo negócio são pobres e ricos ao mesmo tempo. É alguma coisa no interior da mente do homem que faz a riqueza, e aquela coisa na mente do homem é a qualidade e o tipo de pensamentos os quais ele mantém. Vamos olhar para a natureza novamente. Nós podemos notar que ela tem todos os seus movimentos bem organizados. Uma flor que é cortada logo murcha e morre, porque ela foi afastada da força que ela dava à vida. Se um cão saltar do telhado de um celeiro, ele irá quebrar a sua pata e sofrer a pena devido à sua ação. O instinto protege o cão para não tomar vantagem sobre a natureza. Por acaso, um faminto rei-leão ruge e resmunga na floresta no esforço para encontrar comida? O instinto induz ao leão a ficar quieto e esperar cuidadosamente por sua presa, para conseguir a sua refeição. Você já reparou para observar como o senhor gato espera por horas pelo senhor rato? Esses são exemplos de ações organizadas que são instintivas em qualquer animal. Esses instintos devem ser adotados pelo homem. Esse é o método organizado, o método construtivo. O método desorganizado será destrutivo e negativo. Toda ação é resultado do pensamento. Ele determina as condições da vida e para termos melhores condições de nossas vidas, nós devemos fazer o esforço para organizarmos nossos pensamentos. Nós desejamos conseguir o melhor em nossa vida, mas nós não sabemos como pensar corretamente. A grande maioria das pessoas pensa aleatoriamente. Elas não têm nada claramente designado em suas mentes, de forma que possam basear seus pensamentos. Se porventura elas têm um design, elas não direcionam seus esforços diários em direção a isso. Muitos de seus pensamentos estão sem controle, caótico e desorganizados. Esse é o porquê que desapontamentos e falhas estão sempre próximos, porque elas mantêm-se na indecisão. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos. Essa é a lei do pensamento. Para conseguir o sucesso, nós precisamos pensá-lo, trabalhá-lo, precisamos nos tornar o sucesso. Para crescermos, nós precisamos fazer algum esforço para nos elevarmos.
Para conseguirmos a felicidade, nós precisamos adaptar nossas vidas com a lei da harmonia e ordem. Para nos elevarmos acima de qualquer limitação, nós precisamos organizar nossos pensamentos de acordo com linhas construtivas. Se um homem deseja escalar uma montanha, ele não senta lá, embaixo, na frente, e ora para que o bom Deus o levante, esperançoso de que o Senhor o pegará no colo e o carregará gentilmente até o topo da montanha, ou lhe dará um par de asas para voar. A coisa mais naturalmente a fazer é primeiro organizar seus pensamentos. Ele decide que ele irá escalar a montanha e depois ele começa a escalar. Ele escala firmemente, sempre mantendo seus olhos no topo. Ele pode encontrar um outro caminho, encontrando outra trilha. Ele pode ter o vento girando ao redor. Ele pode ter que tornar um passo ou dois. Ele pode até mesmo cair. Ele pode ter que parar para carregar suas energias. Mas e quando mantiver seus pensamentos organizados e seu esforço e seu desejo focado em alcançar o topo, ele irá eventualmente chegar lá. Uma mulher queria se desfazer de sua casa. Ela não conseguia entender o que estava atrasando tanto a sua resposta, pois ela vinha orando. E ela disse por um bom tempo. Eu perguntei a ela, o que você tem feito para trabalhar em união com a lei? Diga-me o que você fez ontem à tarde. Sim, primeiro ela preparou o café da manhã para a família, depois ela levou as crianças para a escola. Depois ela disse, ela sempre passa 30 minutos em silêncio e lendo. Depois disse, o Sr. Jones, depois disso, o Sr. Jones a ligou e eles tiveram uma longa conversa, mas isso teve pouca importância. Depois era hora de preparar o almoço. Depois do almoço, seu vizinho a chamou para ver o seu jardim e ela ficou lá conversando à toa por mais de 1 hora. Mas eu perguntei, o que você fez entre todos esses incidentes? Oh, ela respondeu, qualquer coisa que eu percebesse que deveria ser feito. Eu estou sempre ocupado o tempo todo, mas não sei como. Ela acionou, eu nunca gostei de cuidar da casa. Onde ela falhou? Primeiro de tudo, ela não tem disciplina na sua mente, exceto onde os outros exigem isso. Seu marido exige isso, a escola demanda isso, e então ela tem o café da manhã e as crianças da escola sempre no horário. Você não fez qualquer esforço para vender sua casa, eu afirmei. Você acredita que 30 minutos silenciosamente poderia fazer isso? Ao invés de organizar o seu tempo e seu trabalho, você faz o que quer que pareça. Seu trabalho doméstico a controlava. Ela não controlava o seu tempo, os seus trabalhos. Ela viu a verdade. Ela voltou para casa e todos os dias daquele dia em instante, ela organizava seu trabalho mentalmente. Se ela falava com um do seu amigo ou vizinho, isso acontecia por um tempo determinado. Todos os dias seu trabalho era planejado e então ela conseguia fazer alguma coisa em relação a preparar-se para vender a casa. Algumas semanas depois, uma carta chegou até mim na qual aquela mulher dizia que sua casa havia sido vendida por um bom preço. Ela acionou. Sabe, eu realmente amo meu trabalho agora. Quando o dia acabou, eu conseguia fazer muito mais e eu não me sinto nem perto de cansado, como me sentia antes. Eu estou ensinando minhas crianças a organizarem seus pensamentos. Você faz o que quer que seja que apareça. Você planeja o seu dia de forma que alguma coisa em relação aos seus objetivos e suas ambições será conquistada? O homem que não planeja, nós chamamos de viajantes. O que planeja nós chamamos de construtores. O presidente de uma companhia de automóveis vendeu 76 mil carros em um ano. Faturou mais de 1,5 milhão de lucro apenas por si. Como ele fez isso? Todos os dias ele cuidadosamente planejava seu trabalho. Então, firmemente, sua organização foi ficando mais organizada, mais disciplinada e cooperativa, até que eles trabalhavam como uma única unidade. Ele disse, quando entrevistado, que ele planejava mais do que seu trabalho exigiria. Então ele estava sempre certo da conquista de seus objetivos. Quer ele soubesse disso ou não, ele estava em sintonia com a lei do pensamento organizado. Se nós tivermos qualquer problema, é porque nós não estamos controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas porque ela é organizada e disciplinada. Autocontrole consiste em pensamentos organizados, direcionados,
Isso é, nós começamos com 30 minutos, planejamos nosso tempo e trabalho para que assim estejamos trabalhando firmemente em direção de nossos objetivos. Nós preenchemos nossos dias tão completamente como deveres construtivos que não existe espaço para conversas desnecessárias ou perda de qualquer natureza em nosso dia. Esse desenvolvimento irá nos proporcionar nos mover firmemente para cima em direção ao sucesso que almejamos. Quando todas as coisas estiverem em harmonia e em ordem, os problemas irão parar de serem perplexos e mistérios irão deixar de serem misteriosos. Conhecendo e entendendo, irão suplantar o medo e a ignorância, e aquilo que era invisível se tornará visível, aquilo que era desconhecido se tornará conhecido. A vida dentro dessas circunstâncias não será mais um enigma, mas sim uma clara interpretação da lei do pensamento. Nós somos aquilo que mantemos em nossa mente, de acordo com nosso padrão mental. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos. Capítulo 3. A lei dos recursos. Peça e você receberá. Procure e você encontrará. Bata e se abrirá para você. Mateus 7,7. O homem nunca está satisfeito. Esse fato é deplorado por muitos, mas Deus não quer que o homem seja eternamente satisfeito. A lei do ser está em estar sempre crescendo, progredindo e prosperando. Então, quando algo bom é conquistado, um desejo por algo que é ainda maior desenvolve-se, e quando um alto estado é atingido, outro estado ainda mais glorioso desperta sua visão e o chama a crescer. E assim acontece eternamente. Na verdade, uma vida em um avanço é que a verdadeira vida, e essa é a vida de Deus que planejou para o homem. A lei do bom é universal, por isso estamos ou não estamos procurando o bom de uma forma ou de outra. Tanto a ciência quanto a lógica declaram que o nosso universo é repleto de substância que produz tudo de bom que eu possa imaginar, e que o homem é designado e é o dono de uma fonte inexaurível de recursos que está sempre crescendo e que contém tudo o que for de bom que venha o homem precisar ou que venha a desejar. Nós acreditamos então que é certo e bom ao homem satisfazer todos os seus desejos puros e todas as suas ambições. Aqui encontramos a chave para a lei que Jesus nos deu. Qualquer que seja a coisa que desejares, quando orares, acredite que já recebestes e você as terá. Toda pessoa consciente ou inconscientemente opera essa lei em uma ou em outra de suas fases. Ela opera universalmente em todos os planos da expressão da vida. Nós estamos todos os dias desenhando em nossas vidas as coisas que desejamos e que temos expectativa de conseguir, e quer nós atraímos coisas boas ou ruins. O princípio é o mesmo. Mas como nós desejamos mais das coisas boas da vida e menos das ruins, será necessário compreender a lei mais perfeitamente. E dessa forma, seremos capazes de adaptarmos nossos pensamentos e ela de uma forma mais diretamente. Dessa forma, nós garantiremos um benefício ainda maior que vem do uso consciente e inteligente de todo esse poder. Nós afirmamos constantemente que Deus é a nossa fonte de recursos, e se nós pensarmos por um momento e refletirmos como tudo se originou, nós concordaremos com essa afirmação. A dificuldade para muitos é que é mais fácil para eles orarem para a criatura como sendo sua própria fonte de substância do que para o próprio Criador. Mas na verdade não acreditamos com todas as nossas forças de que Deus é a fonte de nossa substância. Nós tentamos acreditar que isso é verdade e podemos até teoricamente aceitar isso. Porém, ainda existe uma incerteza. É muito difícil em alguns acreditar em alguma coisa que eles não conseguem ver. É muito mais fácil acreditarmos naquilo que vemos. Agora, se formos capazes de ver plenitude todo o nosso ao redor, aí sim estaremos dispostos a acreditar. Mas com o tempo, conforme nós formos capazes de acreditar na abundância e no bom, nós então passaremos a ver e a desfrutar disso. Dessa forma, a pergunta que surge nesse momento é essa: quem vem primeiro, ver ou acreditar? Conforme nós estudamos os fatos, aprenderemos que o último vem primeiro e que a lei é fundamental em nossas crenças, o que então determina em que nós vemos.
Você precisa primeiro acreditar para depois ver. Existia uma época em que as pessoas acreditavam em mágica. Uma vez elas acreditavam que coisas poderiam surgir do ar e formar-se em suas frentes vindas do nada. Elas também acreditavam que coisas poderiam ser feitas desaparecer. Mas muito tempo que a ciência provou que isso é impossível, exceto quando é feito através de algum truque ou com o uso de alguma química, truque de mãos ou alguma ilusão de ótica. O nada jamais poderá se tornar alguma coisa, nem pode alguma coisa se tornar em nada. A substância pode ser convertida, transformada, mudada em milhões de formas, porém ela jamais poderá ser destruída. Por exemplo, se plantarmos uma semente de uma árvore no solo, ela irá brotar e dar origem a uma árvore. Todos os anos, a árvore criará folhas da primavera e as derrubará no outono. As folhas cairão na terra e passarão a fazer parte do solo fértil. As árvores vivem por 100 anos, morrem, caem na terra e apodrecem. A madeira em decomposição, aos poucos, irá tornar-se parte do solo e transformando-o em tufa e carvão. O carvão será minerado e levado para dentro de casa como combustível. Ali, ele será consumido em forma de fogo e virará cinzas, e suas partículas de calor serão lançadas ao ar, aquecendo toda a casa. As cinzas serão novamente jogadas na terra, oferecendo alimento ao solo, o qual finalmente irá nutrir outra semente, ao qual o tempo irá tornar-se em outra bela árvore. Seguindo o ciclo da substância da árvore, nós perceberemos que ela mudou várias vezes. Nós perceberemos ela em forma de gases, unidades de calor e de várias formas químicas e físicas. E mesmo assim, se fosse possível observarmos exatamente, perceberíamos que nem sequer uma única partícula se perdeu. Todo recurso que um dia foi, continua sendo e sempre será, pois nada poderá jamais ser perdido, jamais poderá existir a ausência de recursos. Justamente porque alguma pessoa não vê em abundância ao seu redor e não desfrutam da abundância, é evidência de que elas não compreendem e não aplicam a lei. Em sua cegueira, elas afirmam que a abundância não existe e até onde eles podem ver, eles devem estar corretos, mas quando eles aprenderem a ver com os olhos de suas mentes, eles irão perceber tudo de forma diferente. Existe uma fase da lei conhecida como demanda de recursos, a qual é encontrada em todos os departamentos da vida. Há muitos anos, Thomas Edison recorreu ao seu uso quando ele inventou a primeira lâmpada elétrica. Quando sua lâmpada de carbono foi apresentada às pessoas como sendo a nova fonte de iluminação mais poderosa do que qualquer outro tipo de fonte, as pessoas aceitaram de primeira. Muitos disseram que era ridículo e muito caro. Eles usavam velas e uma pequena parte da população usava iluminação a gás. Aquele tipo de iluminação que estava ótimo. No entanto, algum tempo foi necessário para que o povo fosse educado sobre as vantagens da lâmpada elétrica, sobre as antigas formas de iluminação, calor e energia. Até não serem convencidas, as pessoas não estiverem em seus futuros, construindo casas melhores e espalhando fios elétricos por todas as fábricas e casas da cidade. Como tudo isso foi conquistado? Quando existiu a demanda da necessidade do poder elétrico, o recurso apareceu. De onde tudo isso veio? Da terra, do ar, do poder da água, do poder do aço, gás, óleo e de milhares de outras fontes. Isso veio diretamente da natureza, que por providência criou todos esses materiais na terra. Há muito tempo nossos ancestrais andavam por aí de carroça. Logo depois, alguém dizia que se ele tivesse os cavalos mais rápidos, ele tinha um veículo mais rápido. Então, onde eles estão agora? Se foram e estão quase esquecidos, o automóvel o substitui. Como tudo isso aconteceu? Quando o homem demandou uma forma de viajar mais rapidamente, com mais conforto e luxo, a necessidade se deu ao homem uma ideia. Ele pensou em construir uma carruagem sem cavalos. Ele trabalhou no plano lentamente desenvolvendo e lentamente educando o público e aceitaram o mais moderno modelo de transporte. Um esplendoroso homem sonhou com o mundo andando sobre rodas e decidiu criar um carro que não fosse tão caro, para que os mesmos afortunados pudessem comprar. Hoje, o carro tornou-se
algo muito importante na vida do homem, que chegamos a nos perguntar como poderíamos ter progredido sem o carro. Veja bem, sempre que o homem precisou de alguma coisa na vida, uma ideia veio à sua mente. Ele foi inspirado a desenvolver a ideia e depois materializá-la, convertendo barro ou metal em algo útil. Por que o homem viveu tanto tempo andando a cavalo ou de carruagem e não de carro? Porque ele não conseguia imaginar isso. Suas mentes não eram treinadas para demandar essas coisas. Existiam naquela época recursos disponíveis para essas máquinas serem construídas? Existiam tantos recursos quantos existem hoje? Na verdade, os recursos sempre estiveram lá, desde o início de tudo. Assim sendo, não é culpa de Deus que o carro tenha demorado tanto para chegar. Foi culpa do homem por ter demorado tanto tempo para sentir a necessidade de ter o carro. Onde não existir demanda, não existirá evidências dos recursos. Nossos ancestrais tinham apenas uma consciência para o uso dos cavalos e das charretes. Jamais poderiam atrair uma nova forma de viajar até que eles fossem capazes de aumentar suas mentes para o conceito da necessidade pelo automóvel. O segredo da lei encontra-se na consciência de cada um. A vida do homem não consiste na abundância de coisas que ele possui, mas na consciência daquilo que ele tem. O homem possui o mundo, toda a sua riqueza, porém apenas de desfrutar daquilo que sua consciência percebe. Em algum lugar, eu li uma história de um homem que vivia em algum lugar em Pittsburgh e operava em uma pequena fazenda leiteira. Dia após dia, ele trabalhava arduamente, mas mal conseguia sustentar sua família. Um dia, alguns homens que andavam medindo algumas terras na vizinhança passaram por suas pastagens. Enquanto eles estavam passando por um pequeno córrego que corria pelo meio do campo, o fazendeiro percebeu que eles pararam e abaixaram-se e estudaram o lodo e a escuma que havia. Enquanto eles estavam passando por um pequeno córrego que corria pelo meio do campo, o fazendeiro percebeu que eles pararam, abaixaram-se e estudaram o lado de uma escuma que havia coletado próximo da passarela bruta que havia ali. Um dos homens pegou um pouco de água em suas mãos, aparentemente a bebeu. Outro coletou um pouco de água em um cantil que ele carregava junto à cintura presa a seu cinto. O fazendeiro estava confuso e intrigado, porque alguém estaria interessado naquela coisa. Nem mesmo o gado não gostava daquela água, pois eles deixavam a escuma de lado para beber a água limpa. Algumas semanas depois, um homem ligou para ele e lhe ofereceu um preço fabuloso pela fazenda. Porque o homem deve estar louco, ele pensou. Ele jamais conseguirá recuperar o seu investimento trabalhando nessas terras. Será que ele não tinha tentado por anos? Ele estava muito contente com a possibilidade de conseguir tamanho valor e rapidamente vendeu a fazenda. Ele mudou-se para o Canadá para ficar mais próximo de seu irmão e comprou outra fazenda. Não demorou muito tempo, no entanto, até que algumas engenhocas estranhas fossem postas no campo, e logo se espalhou feito fogo de que eles haviam encontrado petróleo na fazenda. Em poucos anos, aquela pequena fazenda, com menos de 100 acres de terra, produzia milhões de dólares em petróleo para os seus donos. O fazendeiro continuou pobre e trabalhando duro, isso porque ele sabia apenas como explorar a superfície do solo. A natureza tinha suprido o homem com muita abundância, mas ele conseguia perceber apenas uma pequenina porção. Ele apenas conseguia ver a fazenda como acres de pedras e de poeira. Não era culpa da lei que se o homem era pobre e tinha que trabalhar duro para conseguir um miserável viver. O homem sempre será pobre enquanto ele demandar da vida apenas uma forma miserável de viver e ver apenas lutas, labor, trabalho duro e limitações. As coisas que nós mais devemos evitar fazer é nos preocupar com os recursos ou de onde nosso próximo dólar virá. A angústia e a preocupação tendem a restringir e limitar a sua fonte de recursos. Elas tendem a fechar o fluxo que vem da substância, quer esse fluxo seja grande ou pequeno. Ao invés de nos elevar acima das limitações, em vez de melhorar nossas condições,
ou aumentar nossas fontes, elas nos puxam para baixo, junto às torturas da dúvida e do medo. Ao invés de esperarmos que muito mais irá fluir, nós nos tornamos cada vez mais ansiosos e tensos, o que aumenta nosso medo e acaba nos trazendo cada vez menos e menos. Ao invés de ficarmos temendo nossos pensamentos, nós devemos relaxar e sermos mais expansivos. Nós devemos educar nossa mente para uma forma maior de pensar. Quando somos capazes de pensar de uma forma onde percebermos mais abundância, nós iremos perceber mais abundantemente. Isso não significa que o engenheiro é destinado a ser rico e que o fazendeiro é destinado a ser pobre. Existem engenheiros pobres e fazendeiros ricos. Não é que é a vocação que determina a riqueza, mas é a demanda que nos exigimos que a nossa vocação queira determinar nossa riqueza. Quando formos capazes de pensar e de perceber mais abundância naquilo que nós já temos, nós não apenas iremos expandir nosso pensamento, como também iremos receber mais abundantemente. Esse é o princípio básico da lei. O ímã artificialmente não contém sua carga em si próprio, mas ele teve que ser carregado com energia por alguém que sabia como realizar esse processo. Um ímã nas mãos de uma pessoa leiga certamente sofreria poucas mudanças, mas nas mãos de um engenheiro treinado ele poderia tornar-se uma forte força de atração e ser muito útil. Assim como o ímã, o magnetismo na sua mente humana pode ser estimulado a tornar-se uma forte fonte de atração. Isso torna-se muito mais fácil com a ajuda de alguém que conhece a lei e que possa lhe dar a ajuda necessária. É claro que o magnetismo da mente pode ser carregado através de pensamentos construtivos, porém, isso levará algum tempo para que isso seja efetivo e é estudado que não for persistente, poderá rapidamente sentir-se desencorajado e desistir antes dos resultados aparecerem. Eu sempre aconselho que é muito melhor começar contando com a ajuda de alguém que já sabe como fazer do que tentar fazer sozinho, de uma forma muito mais lenta e sofrida, que é o caminho da autoeducação. Fazendo assim, o aluno saberá que a lei funciona e será capaz de conseguir um rápido progresso em seu desenvolvimento e prático. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido melhor sobre a lei da atração. É uma lei muito poderosa. Eu espero ter ajudado a você. Eu peço a você que se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. E muito obrigado por ter chegado até aqui.